Olá, pessoal. Vamos ver agora operações com números decimais. Então, eu vou fazer um exemplo de adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Começando pela adição, coloquei aqui, ó, 3 mais 20 centésimos mais 2,5. O que eu preciso fazer? Igualar as casas decimais, tá? Então, como aqui eu não tenho nenhuma casa depois da vírgula, aqui eu tenho duas casas e aqui eu tenho uma casa, eu vou acrescentar zeros depois da vírgula para que fique tudo com duas casas depois da vírgula. Então, eu vou colocar 3,00 mais 0,20 mais 2,50. Ok? Agora ficou vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. Aí vamos começar a operação. Ó, aqui ficou tudo zero mais zero mais zero, zero. Zero mais 2 mais 5, 7. Copio a vírgula, 3 mais 0 mais 2, 5. Então, 5 inteiros e 70 centésimos, que é a mesma coisa que 5 inteiros e 7 décimos, ok? Subtração, mesma coisa. Como aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, eu vou colocar vírgula 00 também aqui depois do 4. Então, fica 4,00 menos 3,25. Seguinte, 0 é menor do que 5, então tem que emprestar com o vizinho. O vizinho também não tem, vai no outro. Então, esse 4 vai emprestar, vai ficar 3. E aqui fica 10. Só que ele ainda tem que emprestar. Então, o 10 empresta, fica 9, e aqui fica 1. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. Vírgula embaixo de vírgula. Aí, aqui eu tenho 3 menos 3, 0. Então, 0,75. Como que eu posso ler esse número? 75 centésimos, ok? Na multiplicação, eu não preciso igualar as casas, tá? Eu posso copiar desse jeito aqui, ó, 3,25 vezes 1,2. Não tem nenhum problema aqui quanto o jeito que eu coloco a multiplicação. Para fazer a conta, a princípio a gente esquece a vírgula, tá? Faz a conta normal. Pega aqui o 2, faz vezes 5, que dá 10, sobe 1. Agora, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. Agora, eu vou colocar um mais embaixo do zero, que eu vou começar a multiplicar agora por 1. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Somo, né? Por isso que eu gosto de colocar um mais, para lembrar que eu tenho que somar agora. 0. 5 mais 5 é 10. Coloco o 0 aqui, sobe 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 2, 9. E baixo 3. Agora eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando com decimal. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho, depois da vírgula, duas casas. E aqui eu tenho uma. Então, eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Então, aqui no resultado, eu vou deixar 3 casas depois da vírgula, ok? Aqui tá 3 inteiros e 900 milésimos. Posso colocar apenas 3,9. Não faz diferença esse 0, 0.
depois da vírgula, tá? Então, 3 inteiros e 9 décimos. Divisão. Divisão também eu preciso igualar as casas, tá? Só a multiplicação que eu não precisei. Então, se eu vou dividir 7 por 3 inteiros e 2 décimos, eu faço o seguinte, ó, tem uma casa aqui depois da vírgula, coloco então vírgula 0. Então, agora aqui tem uma casa depois da vírgula, aqui também. Quando eu faço isso, eu posso apagar a vírgula. Não preciso mais dela por enquanto. Aí, então, eu vou dividir 70 por 32, tá? Então, vamos lá, 32. 32 mais 32 dá 64. Então, aqui eu tenho 2, né? Então, 2 vezes 32 é 64. Vamos fazer essa subtração aqui, ó. Vou emprestar. 10 menos 4 é 6. 6 menos 6 é 0. Então, eu quero continuar minha divisão. O que eu preciso fazer? Coloco um 0 e uma vírgula aqui. Agora, eu vou colocar o 1, porque como 2 vezes 32 é 64, passa, é maior do que o que eu preciso. Então, eu coloco 1. 1 vezes 32 é 32. Faz a subtração. Empresta, fica 5 e aqui 10. 10 menos 2 é 8. 5 menos 3 é 2. Ok? Aí eu quero continuar. Só preciso colocar um 0 aqui, mais nada. Aí eu preciso agora ver 32 vezes quanto que se aproxima do 280. Então, vou fazer um teste aqui do lado. Vamos supor 32 vezes 8. 2 vezes 8 é 16, sobe 1. 3 vezes 8 é 24, mais 1, 25. Se eu colocar vezes 9, 2 vezes 9 é 18, sobe 1. 3 vezes 9 é 27, mais 1, 28. Então, ó, 288 é maior que 280. Então, eu vou pegar aqui o 8. 8 vezes 32 dá 256. Fazendo a subtração, aqui eu vou colocar 7 e 1. 4, 2, né? 10 menos 6, 4. 7 menos 5, 2. 2 menos 2, 0. Quero continuar. Só pôr o 0 aqui. Ok? Deixa eu fazer assim para separar as continhas. 240. Quantos 32 tem? Então, vamos pensar. 8 é 256, então vamos tentar o 7. 2 vezes 7, 14, sobe 1. 3 vezes 7, 21, com 1, 22. Então, vou colocar o 7 aqui. 224. Aí, aqui vai ficar emprestando 3 e aqui 1. 6, 3 menos 2, 1. Vamos continuar? Tá acabando aqui o papel, mas vamos fazer. 160. Quantos 32 tem? Então, vamos tentar isso aqui. O 7 é 200. Então, vamos tentar menos do que isso. Vamos tentar o 5. 32 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. Vou separar aqui. 5 vezes 3, 15. 1, 16. Opa, é exatamente esse. Então, coloca aqui o 5. Vai dar menos 160. Resto 0, acabou. Então, 7 dividido por 3,2
dá 2 inteiros e 1.875 décimos de milésimos. Ok? Então, até a próxima.